Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 15, onde está escrito assim, a partir do versículo 15: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concede. Amém. Nós, quando lemos este trecho do Evangelho, palavra de Jesus Cristo, eu gosto desse capítulo 15 de João, porque todo ele é Jesus falando. E eu gosto de tudo aquilo que foi gerado no coração de Jesus e que saiu por sua boca. Então, esse capítulo 15 de João é especificamente um capítulo onde todos os versículos foram ditos por Jesus. Mas nós pensamos, nunca se é amigo casualmente, porque este status de amigo depende de tempo, depende de profundidade. Quando eu era adolescente, e faz muito tempo, havia um livro que era o livro de cabeceira de todo adolescente daquela época, de Antoine de Saint-Exupéry, um francês, que escreveu O Pequeno Príncipe, e entre tantas coisas lindas, que ele diz assim: os homens compram tudo pronto nas lojas, mas como não tem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos, porque nós estamos acostumados a encontrar tudo pronto, não temos paciência de usar o tempo para fazer. Casa-se, sai da igreja e quer ter um marido. Como? Seu marido nunca foi marido antes e não fez estágio. Ele vai aprender a ser marido com o tempo. Sua mulher nunca foi esposa. Ela também não fez estágio de esposa. É preciso que você tenha paciência. Com o tempo, ela vai se tornando uma esposa cada vez melhor e você vai se tornando um marido. É por isso que as avós são melhores. Não é? Porque elas já fizeram estágio, cometeram todos os erros. Agora elas vão ser as mães perfeitas para os filhos dos filhos. E aí não dá certo. Então nós precisamos apenas lembrar que para fazer um amigo precisa de tempo. Não é? Precisa de dedicação, precisa paciência. E, por exemplo, num reino, os servos são mantidos à distância do monarca, mas o círculo de amigos do rei, eles estão em contato, eles têm acesso direto ao trono, eles têm informação confidencial. Então, como ser amigo de Deus? Jesus está aqui dizendo: eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. Não fostes vós que me escolhestes a mim,
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, para que tudo o que pedistes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, o primeiro passo para se fazer um amigo é a comunicação. Precisa haver comunicação. Precisa haver comunicação verbal, comunicação não verbal e principalmente a comunicação positiva, porque ela gera frutos positivos. Deus, Ele quer muito mais do que uma conversa de final de semana conosco. Ele quer estar incluído em todas as nossas atividades. E um posicionamento diante de Deus é necessário. O lugar mais próximo de Deus é aquele onde você está, porque Ele já está lá. Se nós olharmos lá no Éden, Deus construiu uma casa para o homem que era um jardim. Ele vinha todos os dias, a Bíblia diz, pela viração do dia, para estar com Adão e Eva. O que é isso? Amizade, busca de intimidade. Mas o que é interessante é que Deus ia à casa de Adão e Eva, ao lar de Adão e Eva, e lá é lugar de intimidade. Você pode ter 50 casas alugadas, mas só a casa onde você habita é o seu lar. É o lugar onde você é você mesmo. Você tira a maquiagem, não é? Você tira os cílios postiços. Você tira o salto alto. Tem quem tire a peruca. E outros tiram até a dentadura. Então, se eu quero conhecer você, como você é, eu vou à sua casa. Então, na sua casa, eu sei como você é. Lá no Éden, não havia liturgia, não havia um planejamento, era só um relacionamento amoroso entre Deus com o povo que Ele criou. Deus busca essa intimidade. Se você observar, o primeiro pecado aconteceu no céu. Aqueles anjos caíram. Deus não moveu um dedo para redimir anjos caídos. Mas lá, no Éden, quando o homem caiu, houve a separação. Abriu-se um abismo imenso entre o homem e Deus. Deus vem atrás do homem. Deus vem buscar. É incrível que Adão, quando se viu nu, ele não gritou por Deus. Ele não buscou a Deus. Pelo contrário, ele correu para se esconder atrás de uma árvore. Deus veio atrás. Adão, onde estás? E lá de trás da árvore, Adão diz: ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. Me escondi atrás da árvore. A presença de Deus, que ontem era tudo o que Adão desejava, agora lhe causa medo. E ele se protege de Deus atrás de uma árvore. A árvore eu vejo, a árvore eu pego, a árvore me é proteção. Veio a idolatria no coração do homem. Deus vai buscar. Deus vem atrás. Aquilo feriu tanto o coração de Deus, a quebra do relacionamento, o afastamento do homem, que Deus ali tomou para ele aquela ofensa e gritou: eu porém inimizade
entre a tua descendência e o seu descendente. Deus falando com o diabo que estava travestido de serpente e com a mulher. Ele te ferirá o calcanhar, mulher, mas o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder. Deus entrou com tudo para restaurar a intimidade, a amizade com o homem. Paulo, no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu, quando festejo o que todo mundo chama Natal, eu celebro a fidelidade da palavra, o cumprimento da promessa de Deus. É isso, na oferta do nascimento de Jesus. Bem, Deus entra com tudo. Nós vamos perceber a saudade que Deus tem do homem. Ele começa a se expressar abertamente. Lembram? Assim que Deus tirou o povo do Egito, ele foi levando. Quando chega no capítulo 25, ele chama Moisés e diz: Moisés, diz ao povo de Israel que me traga oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, pelos de animais marinhos e pelos de cabra. Ele dá uma lista e diz lá no final: e me construirão taberna, para que eu possa habitar no meio deles. Ele está querendo chegar. Ele está querendo que o povo saiba que ele está ali, porque ele não deixa. Ele vem numa coluna de fogo à noite e numa nuvem durante o dia para proteger o povo dele. Mas ele quer que o povo perceba que ele está ali. Ele quer ser recebido, ele quer estar no meio. Esse é o desejo dele. Bem, ali já tem um tabernáculo que representa a presença de Deus. Quando eles olham, Deus está aqui, e assim foi. Nós vamos ver que quando ele traz Jesus, quando Jesus vem, Jesus é Deus vestido de homem. Jesus é Deus palpável, Deus visível, Deus possível. É Deus falando conosco. É Deus. É tremendo o que Deus mostra na busca pela nossa intimidade. Mas o plano dele é muito superior. Ele quer habitar dentro de cada um de nós. E isso só é possível depois que Jesus Cristo é glorificado no céu. Se você olhar, no Antigo Testamento era o sonho de todo profeta, sacerdote, rei, que Deus ficasse na terra. Um exemplo que eu posso citar agora é uma das orações do profeta Jeremias, quando ele diz no capítulo 14: ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias entre nós como estrangeiro na terra, ou como viandante que se desvia para passar a noite. Porque o Senhor não fica conosco, fica. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, enchia o profeta e ia embora. Ele não podia ficar na terra, porque Jesus Cristo ainda nem tinha vindo, e o Espírito Santo só podia ficar na terra depois que Jesus Cristo fosse glorificado no céu. Isso está escrito em João no capítulo 7.
Então, e Deus esperava por esse momento. Jesus Cristo sobe aos céus. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce. O Espírito de Deus vem para habitar dentro de cada um de nós. É triste vermos. Em quantas igrejas eu vou, alguém vai orar e diz: ó Senhor, envia o teu Espírito. Parece que Deus está dizendo: já enviei, vai fazer 2000 anos, você não está sabendo não. Ou então assim: Espírito Santo, visita-nos. Espírito Santo não só visita, não só habitante. Eles copiam as orações do Antigo Testamento, sem saber o que estão dizendo. A nossa realidade é outra. É o progresso do que Deus quer. Existe uma equação. 1 mais 1 é igual a 2. Equação que permeia toda a eternidade. Se nós formos lá para o Gênesis, vocês me ajudem. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, mas não acontecia nada. Ali embaixo estava o caos, a terra sem forma, vazia, trevas, o Espírito Santo tomando conta, não acontecia nada. Até que Deus disse: haja luz, houve uma explosão. O caos cedeu, o cosmos começou tudo ali. Espírito com palavra. Essa junção da palavra com o Espírito é eterna. Era preciso que viesse Jesus e que Jesus fosse na cruz para abrir espaço para o grande sonho de Deus, que é a igreja. Porque Deus não apenas quer viver dentro de cada um de nós, Ele quer que nós vivamos nele, e isso é a Nova Jerusalém. Portanto, quando nós pensamos que esse Espírito está dentro de nós, quantas vezes você fala com ele durante o dia? Porque olha aqui, em João 14, no versículo 17, Jesus Cristo diz: o Espírito da verdade, hoje, ele habita convosco, mas ele estará em vós. Então aqui nós temos duas situações. O Espírito Santo habitava com os discípulos, porque o Espírito Santo estava em Jesus. Então ele habitava com os discípulos, mas Jesus diz: mas ele estará em vós. Ora, se o Espírito Santo está em mim e eu creio, a minha fé é dinâmica, eu creio em tudo que está escrito aqui na Bíblia, creio. Então, por que eu não falo com ele? Por que eu não me dirijo a ele? Por que eu não abro o coração para ele? Porque eu passo às vezes o dia sem lembrar, e ainda tem quem diga: eu estou tão sozinho. Bem feito para você, ímpio. Está sozinho? Irmã, como é que a senhora nessa idade viaja sozinho? Eu sozinho? Não sou doido de viajar sozinho. Eu estou muito bem acompanhado. Muito bem acompanhado. Dentro
eu tenho Deus e ainda tenho um senhor lindo, 33 anos, forever. Eu vou dizer que estou sozinha? Nunca! Não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Quer mais do que isso? Essa é a parte dele. Qual é a sua parte? Como amigo, lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 10, Paulo de Tarso diz assim para nós: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A Bíblia também nos diz, em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 17, orai sem cessar. E você repete esse versículo, e você aceita esse versículo, e você memoriza esse versículo, e você anda com esse versículo, e você ora sem cessar. Paulo não está sugerindo, ele está dando o verbo orar no imperativo positivo. Orai, eu, orai, tu, orai, ele, oremos nós, orai vós. É imperativo positivo, é uma ordem. Orai sem cessar. Você ora sem cessar? Como se ora sem cessar? Como é que se fala com Deus sem cessar? Você pode perfeitamente escolher uma frase durante o dia. Você acordou? A primeira coisa que você faz é acordar lá dentro da sua mente, depois você abre os olhos. Quando você acordou lá dentro da sua mente, você dá aquela espichada e diz: oh Pai querido, os meus órgãos funcionaram a noite toda, os meus rins filtraram tudo, meu coração bombeou sangue. Louvado seja o teu nome, porque tu me fizeste perfeito. Você pode passar o dia agradecendo a Deus. Oh Senhor, que coisa boa, louvado seja o seu nome, que o Senhor deu olhos para eu ver, para discernir as coisas. Obrigado, Pai. Daqui a pouco, se não fosse o Senhor, eu não ia sentir o gosto daquele café tão ruim, ou tão bom para quem gosta. Ou você pode escolher uma frase e dentro daquela frase conversar com ele o dia todo. Outro dia eu fiquei umas 4 horas no aeroporto de Miami conversando com ele sobre uma mulher melancia que estava lá. A mulher deformou o corpo dela e eu fiz um chico para ele o dia todo. O tempo todo que eu estava lá para fazer conexão. Senhor, como é que ela fez isso? Quanto será que ela gastou naquilo? Não é da minha conta. Mas para deformar, Senhor, ela deformou o corpo que o Senhor deu a ela. Senhor, que coisa aí, será que ela acha bonito? Até que ele foi me levando a orar pela mulher. Você vai falando com ele vai interferindo para você orar, e eu acabei orando pela mulher ali. Talvez não tinha ninguém neste mundo orando por ela. É orando sem
sem cessar, que o Espírito vai direcionando o seu coração. Olha o que o salmista ora no Salmo 120. Ele diz assim: na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Olha a oração dele: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Ele quer se livrar daquela pessoa. Ele está criticando aquela pessoa. Aí o Espírito Santo vem e ajuda. Tem que orar por essa língua, por esses lábios. Que te será dado? Que te será acrescentado a língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de vinho. Ó Senhor, eu te peço, vem com a tua misericórdia, queima com teu fogo purificador aqueles lábios, purifica aquela língua. Ele começa a interceder pela pessoa que está perturbando a vida dele. Você começa a orar, mesmo quando você está se queixando da vida dos outros para Deus. Ele vai dirigir o seu coração e daqui a pouco você está orando por aquela pessoa pela qual você não oraria se ela não tivesse incomodado a você. Orar sem cessar é crer que Deus está em você. Não há como não estar. E que você pode e deve falar com Ele o dia todo. Quando você pode escolher uma frase, um versículo para repetir o dia todo, você vai praticar a sua fé na presença de Deus, do Deus que ouve, do Deus que não lhe deixa, do Deus que está interessado em você. Então, pela comunicação, você vai ficando cada vez mais íntimo de Deus. Pela meditação também. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele pensa. Por quê? Porque isso está na sua palavra. Você não pode ser amigo de uma pessoa se você não sabe o que aquela pessoa pensa. A mesma coisa com Deus. Lá em 1 Samuel 3, no versículo 21, está escrito: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deus se manifestava através da sua palavra em Siló. É um dos lugares aonde eu me emociono mais em Israel. Eu gosto de pregar em Siló. Eu gosto, existe um clima ali, Siló, Monte Nebo, Val do Jabó. 3 lugares assim, onde eu fico emocionado. Não importa quantas vezes já preguei ali, mas eu fico emocionada, porque eu sempre lembro deste versículo. Eu sempre lembro de Ana fazendo o seu voto a Deus e voltando para entregar Samuel. Havia ali um lugar especial de Deus, o lugar mais próximo de Deus. É o lugar onde você está. Olha, Deus se manifestava através da sua palavra em Siló. Nós lembramos quantas vezes, através da sua palavra, nós buscamos tantas coisas difíceis. Nós temos a palavra. Como que essa palavra faz diferença na minha vida? Quando eu medito, meditar é entrar na realidade da palavra. Porque nós estamos tão acostumados hoje ao mundo virtual, mas
a palavra é real, acontecer. Se você pega um trecho, aquele trecho em que Jesus voltou do Gadareno, lá da terra do Gadareno, ele atravessa, quando desce, atravessou, desceu, vem a multidão. Você está ali olhando, porque a multidão afluiu. É Jesus que chegou. Que horas eram? A Bíblia não diz. Você pode imaginar. Eu penso 10 horas da manhã. Era dia chuvoso, não devia ser. Você pode criar. Deus lhe deu inteligência. Então, no meio daquela multidão, aparece um homem bem vestido, diferente. Jairo, o chefe da sinagoga. Todo mundo deu passagem para ele. Ele era chique. Ele era uma autoridade, chefe da sinagoga. A Bíblia diz que aquele homem se prostrou aos pés de Jesus, chorando, clamando, pedindo, suplicando. Que horror! Você está ali e você diz: gente, não é possível. Jairo não é da turma de Jesus. O que ele quer no meio da multidão? Mestre, minha filha está horrivelmente enferma. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Olhe bem, Jairo se humilhando aos pés de Jesus. Ele não era nem da turma de discípulos de Jesus. Está todo mundo apavorado. O que está acontecendo? Um homem daquele. E Jesus disse: tudo bem, eu vou. Olhe, Jairo tinha um modo para Jesus agir. Você vem na minha casa, você impõe a mão sobre a minha filha para você curar. Ele disse para Jesus como devia fazer. Ele disse a Jesus o que Jesus devia fazer. Mas que sujeito! Tem gente que gosta de dar ordem. Vai orar e diz assim: ó Senhor, eu estou lhe pedindo que o Senhor toque no coração do meu pastor, para ele ir lá na casa da minha sogra, para ele orar que eu quero chorar. Quer dizer, Deus vai ser muito bonzinho de tocar no coração do pastor, para o pastor ligar para a sogra, marcar a hora para o cafezinho, pegar o carro e ir lá para orar. Será que Deus tem que fazer seguindo o meu método? Então, foi isso. Jesus Cristo olhou para a cara de Jairo e disse: tudo bem, Jairo, eu vou. Lá vai Jesus e a multidão. No meio do caminho para a casa de Jonas, ou de Jairo, me aparece aquela mulher no fluxo de sangue. Eu não vou pregar sobre isso. A mulher não queria perder a oportunidade. Foi abrindo um caminho. E eu creio que quando Jesus viu a mulher, ele deu uma freadinha para que a mulher alcançasse ele, porque ela estava toda assada de tantos anos sangrando e usando aqueles paninhos de imundície que não tinham os absorventes higiênicos de hoje. Muito obrigado. Então, Jesus Cristo deu uma freada, slow motion, para a mulher chegar mais rápido. Quando chegou perto, mulher é terrível, sempre foi e sempre será, graças a Deus. Aí ela foi enfiando a mãozinha, quando tocou, ela sentiu no corpo, a Bíblia diz: está livre do seu flagelo. Olha, quem sangra 18 anos, 12 anos era o caso dela, né? Quem sangra 12 anos
sabe quando parou de sangrar. Não é? Sentiu no corpo. Ela parou. Não preciso mais dele. Só que ele parou também. Quem me tocou nas vestes? Os discípulos, o Senhor, vejo que todo mundo te cumpriu e disse quem me tocou. Mas ele disse nas vestes. Essa era a proposta da mulher. Aí a Bíblia diz, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, contou-lhe toda a verdade. Só o pastor, para dar telefone na mão de uma mulher, para dar um testemunho de 10 minutos. Não dá. Mulher, quando pega um microfone para dar um telefone, para dar um microfone, um testemunho do que Jesus faz. Se fosse outro, é Jesus. Jesus estava lá, Jairo aqui aborrecido, porque ele achava que em questão de minutos a filha dele podia morrer. E se morresse, quem ia ressuscitar? Ele não sabia que Jesus ressuscitava. E a mulher foi falar dos 12 anos de sangramento. E a mulher falava, e a mulher babava, e a mulher fungava, e Jesus. E Jairo agoniado. Você já pensou na situação? E Jesus no domínio de tudo que estava acontecendo. E a turma querendo ouvir mais. A multidão louca para conhecer mais. E Jairo, que situação. Quando a Bíblia acabou, terminou, Jesus disse, filha, vai em paz, tua fé é salva. Ai! Jairo gritou. Tinham dito para ele que a filha morreu. Isso tudo na meditação você está vendo. Eu vi a mulher fungando, a mulher chorando. Você vê. Aí Jesus diz para ele, não temas, crê somente. Lá vai Jesus e a multidão atrás. Entra na casa de Jairo, nós sabemos o que aconteceu. Meditação é isso. Você entra na palavra. Você entra na sua sala. Você vê as coisas acontecendo, o que está escrito aqui. E você tem um passeio lindo na palavra de Deus. E aquela palavra, de tanto você pensar, de tanto você ver, de tanto você repetir, você memorizar. E aquilo é alimento para você. É alimento, porque a palavra passa a fazer parte da sua vida. Pensar, viver de novo a situação. No Salmo 119, no versículo 17, a Bíblia diz, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Eu digo para vocês, eu estou pregando o Evangelho há 40 anos, viajando por aí, e eu normalmente prego mais de 365 vezes por ano, porque tem dias que eu prego 3 vezes. Domingo eu vou pregar de manhã, de tarde e de noite. Amanhã eu prego de manhã e de noite. Teve um dia que eu preguei durante 5 horas seguidas na Alemanha. Então eu prego, tudo que eu aprendo, eu tiro da Bíblia na meditação. É pela meditação que eu tenho aprendido e que eu tenho levado essa palavra. Por isso eu não preciso inventar dobrinha para pregar. Eu prego a palavra, porque é dela que eu tenho me alimentado. É daqui que eu medito. E através da meditação, vou ruminando a palavra, e ela vai fazendo parte de mim. E eu dela, existe uma mistura divina, tremenda. Você então, para intensificar, para aprofundar o seu relacionamento com Deus, na sua amizade, você tem
que ser amigo de Deus, se comunicando com Ele. E também pela meditação, pela oração, pela meditação, e precisa ser honesto com Ele. Porque como você vai ser amigo de uma pessoa e você não é honesto, você mente, você é hipócrita? Tem que ser honesto com Ele. Ele sabe quem é você. Ele viu toda a dor de Davi, de Jeremias, mas Ele perdoou, Ele continuou ali, mas Ele não aceitou a situação dos amigos de Jó, porque eles se enganaram. Eu vou ler o que está escrito lá em Jó, no capítulo 42. Jó, capítulo 42. Eu não gosto de estar procurando escritura quando eu leio, mas esse eu não sei de qual. Jó 42, está escrito assim, no versículo 7 e 8. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Está vendo? Foi o que Deus se aborreceu, porque eles não disseram o que era reto. Deus não gosta da desonestidade no relacionamento. Portanto, nós precisamos dizer a Deus o que Ele já sabe. Ele já sabe, mas Ele quer que você entregue, que você compartilhe, que você confie nele. Ele já sabe. Nós precisamos também obedecer, porque eu tenho que amar o meu amigo. E Jesus Cristo diz: se me amais, cumprireis os meus mandamentos. Se sois meus amigos, fazei o que eu mando. Olha, o amor, ele nos motiva a agradar aquela pessoa a quem amamos. Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos agradá-la. Não foi assim, minha irmã, que você casou com este homem que é seu marido? Você se lembra do que você fazia para agradá-lo? Você mudava até o jeito de falar. Você passou a se vestir como ele gostava, preocupada se ele ia gostar. Você cortava o cabelo do jeito que ele ia gostar. Você aprendeu a fazer aquele bolinho, não sei de quê, porque ele gostava. Você fazia tudo. Você se virou, como se diz no Brasil, se virou nos 30 para impressionar. E você levou o homem para casar. Por quê? Porque nós gostamos de agradar a pessoa a quem amamos. Que tal você pensar nisso? Que tal? Será que você tem se preocupado em agradar ao seu Pai que está no céu? E Jesus, o noivo, eu percebo uma noiva tão indiferente à igreja. É uma noiva que tem sofrido a síndrome de Laodiceia, onde o noivo diz: ei, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei. Porque pode ser que ouça a voz e não convide. Uma noiva balofa, uma noiva indiferente, uma noiva que não tem prazer de namorar. Gente, a época do relacionamento mais intenso
preciosa é o noivado. Quem já foi noivo aqui sabe. Ô época boa. Eu estou com 79 anos. Eu casei com 19. Até hoje eu tenho na minha casa guardadas cartas que o noivo escrevia, que não eram nem cartas, eram bilhetes. Ele levava bombom. Eu comia o bombom e eu guardava os papéis. Sabe por quê? Porque ele pegou o papel. E quantas vezes ele beijava o papel e me entregava, pronto, eu guardava o beijo. Estava guardado até hoje. Eu fiquei viúva com 43 anos. Eu guardo tudo isso. Eu fico pensando, será que eu sou doida? Eu sei que sou. Mas aí esse ponto, noivado, é uma coisa tão preciosa. A presença do noivo nos deixa emocionados. A voz dele no telefone. Até o barulho do Fusca velho dele era impressionante para mim. Noivo, que coisa boa é um noivo, meus irmãos. Melhor do que noivo, só marido. É sim, viu? Comece a crer e Deus vai fazer o seu marido. Pastor. Bem, por que a igreja não tem prazer de namorar? Se toda noiva busca o tempo para estar a sós com o seu noivo, por que nós não nos recolhemos no cantinho para falar no ouvido dele as nossas frases de amor e dizer como ele é precioso, como é lindo, o nosso desejo, vem me buscar. Por que será que nós não procuramos o cantinho para abrir o nosso coração com ele? O que está acontecendo conosco? Que indiferença é esse? Olha, no início do ministério de Jesus, Deus anunciou lá, em Mateus 3, no versículo 17, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E em que ele se comprazia no ministério de Jesus? Carpinteiro, nunca tinha feito milagre, nunca tinha chamado discípulos, nunca tinha feito nada, mas ele se comprazia no estilo de vida de Jesus, não é? E ele, a Bíblia diz em Lucas 2, no versículo 51, que a vida de Jesus foi um exemplo de submissão ao Pai, não é? Então, será, se Jesus nos chama de amigos, de que forma nós estamos respondendo a esse convite? De que forma nós estamos procurando aprofundar a nossa amizade com Ele? Amizade com Deus, meus irmãos, é escolha. Não acontece por acidente. É uma tomada de decisão. Eu quero sim ser amigo dele. Vou gastar tempo para conhecê-lo. Vou gastar tempo com sua palavra. Vou comer a palavra dele. A palavra gerada no seu coração. Lá em Jeremias 29, no versículo 13, ele diz: buscar-me-ás e eu serei achado de ti, se me buscares de todo o coração. Quer dizer que é possível encontrá-lo com o coração. Quando Jesus diz: já não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, porque o servo nem sabe o tempo todo
quais são os planos do Senhor, mas o amigo sabe, porque ao amigo ele abre o coração. Será que quando nós perguntamos que momento nós estamos vivendo, o que é isso que está acontecendo no mundo, não seria bom ir para o cantinho e dizer: Senhor, qual é o próximo passo? Me conta, qual a direção que eu devo orar? Como eu devo orar para que o nosso país não continue nessa derrocada cada vez mais para esse abismo que nós estamos percebendo que está indo? O que está acontecendo? Vá para o seu amigo, ele sabe de tudo, ele ama você, ele quer dizer coisas, existem segredos dele que ele quer dizer para você, não é? Clama por mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas novas e ocultas que tu não sabes. Então, meus irmãos, que este ano seja um ano em que nós vamos buscar dar esse retorno para Jesus, buscando a intimidade com Ele, pela oração, pela conversa, pela petição, pela meditação na sua palavra. E que assim nós possamos crescer, aprofundando a nossa intimidade com Deus. Deus quer, eu vou terminar isso aqui, dizendo para vocês um momento específico, quando a vida de Jacó estava um caos. Jacó tinha chegado em Siquém, arranjou tudo, foi muito bem recebido pelo rei de Siquém. Mas o filho do rei, ele abusou da filha de Jacó, e por isso, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, fizeram um estrago ali. Eles fizeram um horror, chegaram a tocar fogo na cidade, saquearam tudo, e Jacó não sabia que isso ia acontecer. Então, Jacó disse para eles: vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Jacó estava com a vida dele em perigo, a família toda, eles iam ser exterminados. Jacó não tinha para onde correr, perdido, com medo. Ele perguntou a Deus, e Deus, olha o que Deus diz para Jacó, nessa agonia. Qual é a solução para Jacó? Deus diz para ele: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Lembra? Deus diz: vem para a intimidade comigo, porque Betel foi o primeiro lugar do encontro de Jacó com Deus, onde Deus fez com ele uma aliança, onde Deus fez com ele uma promessa, onde ele levantou o altar. Então, Deus diz para ele: vem para mim, sobe para a minha intimidade, habita em mim, porque Betel vem de dois vocábulos hebraicos, Beit El, casa de Deus, virou Betel, que o nome daquela cidade era Luz. Ele diz: vem para mim, sobe e vem para dentro de mim. Vem ficar comigo, constrói um altar, fica comigo e deixa os cananeus e os ferezeus e todos os perigos, apenas vem ficar comigo. Quando nós buscamos essa presença real de Deus, quando nós damos atenção a esta amizade,
esse desejo que Deus tem de nos ter para Ele, os nossos problemas estão solucionados. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.